Olá, tudo bom? Muitas pessoas acordam com o açúcar do sangue aumentado de manhã e gostariam de saber o que fazer antes de dormir para prevenir isso. Existe um alimento que você pode acrescentar na sua rotina do dia a dia, na sua rotina noturna, que pode te ajudar muito a prevenir picos de glicose durante a noite. Eu vou te falar qual é esse alimento que você vai amar. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você atualmente vive com diabetes, pré-diabetes, tem algum histórico de diabetes na família. Me conta um pouquinho mais sobre você, eu vou adorar ver o seu comentário, até para saber o que eu posso trazer aqui para te ajudar no canal. E me conta se você tem acordado com a glicose mais alta, você tem sentido isso no dia a dia, quanto tem ficado a sua glicose logo pela manhã, escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Se você puder, aproveita, deixa também a sua curtida no vídeo, isso é muito importante para mim. Isso mostra para o YouTube que você apoia o canal, que você confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que está com dificuldade de controlar a glicose durante a noite, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Vamos juntos ampliar a nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Muitas pessoas não sabem, mas a alimentação antes de dormir pode ter um impacto direto na sua glicose do dia seguinte. A glicose que você vai acordar na próxima manhã. Então, saber escolher os alimentos corretos pode te ajudar a prevenir essa hiperglicemia, esse aumento da glicose na manhã seguinte. Existem alguns alimentos que você pode acrescentar uma colher deles antes de dormir, que podem ter um impacto muito benéfico no controle do açúcar do sangue. O primeiro alimento dessa nossa lista é a semente de chia. Ela é extremamente rica em fibra solúvel, uma fibra viscosa, que forma uma mucilagem. E esse tipo de fibra não é só aquela fibra que regula o intestino, previne constipação. Ela tem um efeito físico e mecânico dentro do sistema digestivo, porque quando a chia entra em contato com a água, ela forma esse gel espesso, essa mucilagem. E esse gel não é um detalhe não, ele faz muita diferença. Ela, depois de hidratada, essa mucilagem forma uma espécie de camada gelatinosa no nosso estômago. Ele ocupa bastante espaço ali no estômago, no intestino, e essa camada funciona como uma barreira física temporária, então ela desacelera o trânsito digestivo, faz com que o alimento passe muito mais lentamente do estômago para o intestino e do intestino para a corrente sanguínea. E esse retardo na absorção dos carboidratos fazem com que eles sejam quebrados em glicose e absorvidos de forma mais gradual. Então você vai prevenir a subida rápida de açúcar do sangue, vai prevenir uma liberação maior de insulina e uma queda posterior mais acentuada. Então com isso os níveis de açúcar do sangue ficam mais estáveis, a gente tem menor secreção de insulina de forma mais moderada, a queda posterior é menos brusca, o corpo não entra tanto em alerta, né? Não fica tão estressado, você consegue dormir melhor, ter menos despertares noturnos e o sono acaba sendo até mais reparador para você. O ideal, então, deu para você perceber, é que você consuma a chia um pouquinho antes ou durante a sua alimentação, para que ela exerça esse papel com relação ao controle dos carboidratos. Normalmente uma colher de sopa de chia já é mais do que suficiente e você pode usar ela hidratada em água ou você pode jogar por cima do feijão, por cima da carne, na salada, fica bem crocante, pode bater no liquidificador e usar como se fosse uma farinha dela, da forma que você se der melhor. Outra semente que pode te ajudar bastante é a prima da chia, que é a linhaça. Ela acaba se destacando por conta de dois grupos muito específicos de nutrientes, que são, mais uma vez, a fibra solúvel, mas também as lignanas. As lignanas são compostos bioativos com ação anti-inflamatória e moduladora do metabolismo, e a gente sabe que a inflamação crônica, mesmo leve, pode interferir diretamente na ação da insulina. Então, quando o tecido está inflamado, a insulina até chega, mas o sinal não é bem interpretado e a glicose pode demorar mais a entrar na célula. Então, a linhaça ajuda a reduzir esse efeito inflamatório, melhorar a comunicação entre insulina e célula e também, mais uma vez, pela quantidade de fibras solúveis que ela tem, deixar essa resposta glicêmica mais estável. O ideal também é você utilizar da mesma forma que a chia, com a ressalva de que, preferencialmente, a gente tem que moer a linhaça para que a absorção dela seja mais otimizada. Então, nesse caso, a gente não indica necessariamente você consumir a linhaça pura, assim, por cima das refeições. O ideal é que você bata um pouquinho no liquidificador, no processador, imediatamente antes de consumir, para evitar que ela fique rançosa, né? Evita consumir a farinha de linhaça. Compra a semente, bate em casa para você utilizar antes de consumir, porque não vai ter aquele sabor mais... que muitas pessoas relatam, né, que é um sabor ruim de sabão, porque justamente acaba ficando mais rançoso, né? A gordura acaba ficando mais exposta ao oxigênio e reage, então pode modificar o paladar.
Isso não acontece com a chia, que tem um sabor ultra neutro. Me conta qual das duas você prefere. Outra semente que é muito interessante de se acrescentar nesse período da noite é a semente de abóbora, porque a semente de abóbora contém bastante fibra também, mas contém o magnésio, e o magnésio participa diretamente da estabilidade elétrica das células, do relaxamento do sistema nervoso e da ação adequada da insulina. As pessoas não sabem muitas vezes disso. Então, quando tem deficiência de magnésio, a célula responde pior à insulina, o sistema nervoso fica mais excitável e o corpo fica mais em estado de alerta. Então, quando você pensa em pessoas que têm dificuldade para adormecer à noite, têm dificuldade para manter um sono mais estável, fazer o consumo da semente de abóbora nesse momento faz todo sentido, por conta do magnésio e por conta da fibra. Age em duas frentes, melhorando a noite de sono. E mais uma vez, você pode utilizá-la por cima de iogurte, por cima de salada, moída ou não. Ela é bem agradável, né? Tem um sabor bem neutro e é bem interessante de ser acrescentada na alimentação. Normalmente uma colher de sopa também já é uma quantidade ideal. Tem também a semente de gergelim, que pode ajudar num órgão que a gente normalmente não pensa quando pensa no controle da glicose, que é o fígado. Porque quando a gente adormece, quando a gente está no período da noite, é o fígado que decide quanto açúcar liberar, em que ritmo, por quanto tempo. Então, se o seu fígado está inflamado, sobrecarregado, ele pode liberar glicose em excesso, mesmo quando o corpo não precisa. E a semente de gergelim tem compostos antioxidantes e gorduras que podem diminuir a inflamação do fígado, melhorar a função das células do fígado e ajudam a regular essa liberação de glicose noturna. Então, ela ajuda mais centralmente essa questão do controle da glicose do nosso sangue, também por conta das fibras dela, né? Que também, da mesma forma, pode ajudar na questão da absorção do carboidrato da refeição, além de ter gorduras saudáveis também, favorecendo uma glicemia de jejum mais otimizada. Então, o ponto em comum de todas elas é que elas são ricas em fibras, ricas em gorduras boas, podem ajudar a identificar a velocidade de absorção, a carga glicêmica da refeição, e isso ajuda bastante no controle. Agora, nenhuma delas é um passe livre, não é porque você vai acrescentar, por exemplo, uma colher de sopa de chia ou semente de abóbora que você vai poder comer uma massa inteira, né? Um prato, uma travessa inteira de lasanha, um pote inteiro de sorvete. A ideia do vídeo não é essa, é que junto com uma alimentação adequada, equilibrada, com bons hábitos de vida, você acrescente as sementes. E nunca todas as sementes de uma vez, né? Você escolhe uma dessas sementes para acrescentar e pode até mesmo ir variando ao longo do dia. Lembra também que pode ser que você tenha alguma contraindicação pessoal. Então, se você está querendo alguma prescrição individualizada, lembra de consultar seu médico ou seu nutricionista na sua cidade. Esse vídeo aqui é meramente informativo. Outra questão importante para falar para você é que quando a gente acrescenta mais fibras na alimentação, a gente tem que hidratar bastante essas fibras para elas agirem da maneira correta. Então, se você passar a consumir mais fibras no dia a dia, capricha na sua ingestão de água. Me conta então qual dessas sementes você vai passar a acrescentar aí, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos ampliar essa nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!